Qual será o melhor exame das pregas vocais? Aquele exame que você precisa fazer quando você está sentindo rouquidão? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre todos os exames que estão disponíveis hoje no mercado para a rouquidão, os exames para diagnosticar a rouquidão e te dizer qual é o melhor pelos olhos de uma especialista. Então vem comigo descobrindo tudo sobre os melhores exames das pregas vocais no canal Medicina da Voz. Pessoal, para a gente descobrir qual é o melhor exame, primeiro de tudo a gente tem que saber bem a história do paciente. Então, quando um especialista ele vai avaliar um paciente que chega no consultório com uma queixa de rouquidão, primeiro de tudo ele tem que saber como é a voz desse paciente. Então, a voz do paciente é muito importante para um especialista. Ele escuta a voz e ele já imagina as lesões que existem nas pregas vocais. Isso é muito importante quando você vai fazer o exame da prega vocal. Por quê? Algumas situações não são necessárias aquele exame e você não vai submeter o paciente a um incômodo se ele não tem uma indicação de um exame. Então, primeiro de tudo, o médico vai saber se o paciente tem indicação ou não de fazer o exame. Então, quando chega no consultório esses pacientes que têm queixas de rouquidão, principalmente as crianças, deve-se avaliar bem, porque claro que um adulto não é traumatizado com o exame, mas uma criança sim. Uma criança tem vários problemas com os exames, eles não entendem o que tem que fazer, e isso é muito difícil. Então o médico tem que avaliar a voz para saber se é um exame. Um exemplo, por exemplo, de uma criança que às vezes não precisa, uma criança que tem uma voz nasalada, uma voz que está com o nariz tapado, vem para fazer um exame da prega vocal e a gente escuta e vê que a prega vocal não tem nada. Então, para que eu vou submeter a criança a um exame? Então, o exame ele tem indicação médica, tá, pessoal? Então, é importante que você vá num especialista, porque às vezes tem pacientes que chegam com milhões de exames e não descobrem aquilo que tem. E o exame, ele é o quê? Examinador dependente. Então, para ter o diagnóstico correto, tem que ter um bom profissional dando esse diagnóstico, vendo essas imagens, entendendo o que está vendo. Então, não é só fazer um exame, é fazer um exame com um bom equipamento, tem que ser um exame feito por um especialista. Então, tudo isso envolve um bom diagnóstico. Então, os exames, eles são complementares. Então, para qualquer situação, o exame é complementar. Então, a história do paciente, as outras alterações também são importantes, a história de doenças, tudo isso é importante na visão médica. Então, os exames, eles não são prioritários, tá, pessoal? Então, eu vou explicar para vocês a diferença que nós temos dos exames. Nós temos um exame que a gente considera padrão ouro, que é a videolaringoestroboscopia. A videolaringoestroboscopia é um exame que é com um telescópio rígido, é um equipamento que tem uma câmera na ponta. Então essa câmera, mostrando aqui o bonequinho para vocês entenderem um pouco como é essa situação, existe uma câmera, é um laringoscópio, ele é assim, a gente entra pela boca do paciente e a gente olha, tem uma câmera na ponta, ela olha aqui e a gente consegue ver a prega vocal lá. Então, o paciente, esse exame, ele tem algum incômodo se o paciente tiver muita náusea. Então, normalmente a gente faz um anestésicozinho aqui na campainha com sprayzinho, mas os pacientes vão bem. No meu consultório, eu acredito que 3% das pessoas não conseguem fazer o exame pela boca, tá, pessoal? E aí a gente tem que optar por fazer o exame pelo nariz, que eu já vou falar para vocês. O exame pela boca tem uma resolução muito melhor. Então, a videolaringoestroboscopia, que ela é feita pela boca, ela também pode ser feita pelo nariz, ela tem uma resolução muito melhor e ela sempre é tentada antes dessa do nariz, tá bom, pessoal? Então, essa da boca, ela pode ser videolaringoestroboscopia ou ela pode ser videolaringoscopia. A videolaringoscopia vai passar para vocês aqui a videolaringoestroboscopia, para você poder entender um pouquinho o que é, tá, pessoal? O exame vai passar. E a videolaringoestroboscopia, a diferença para a videolaringo normal é a luz. Pelo que você vai ver aqui do lado, ela começa a fazer como se estivesse piscando, uma luzinha de discoteca, porque a gente consegue ver numa falsa câmera lenta e algumas lesões, algumas situações são melhores vistas, como as fendas. Na videolaringostrobo é muito melhor para você dizer que tem uma fenda, então para bater o diagnóstico, isso aqui é uma fenda, precisa de videolaringoestroboscopia. Só a videolaringoscopia não é suficiente, porque ela não tem essa luz, tá? A diferença está na luz. Ela não tem a luz com câmera lenta, então é difícil para a gente ver fendas, é difícil para ver algumas lesões, então algumas sim
a gente consegue também ver com a videolaringoscopia. Então, se no seu, aí onde você está, não tem uma laringostrobo, você pode fazer uma videolaringoscopia de primeira vez, né, para ver se tem alguma lesão. Porque a videolaringoscopia, ela também é muito indicada para descartar tumores das pregas vocais. Então, é importante que você faça, mesmo que não tenha estrobo, que seja uma videolaringoscopia para descartar tumores. Roquidão, que dura mais que 15 dias, ela deve ser investigada. E a videolaringoscopia está de bom tamanho se você está investigando aí alguma lesão, nesse caso, com risco para ser cancerígena. Então, quando, por exemplo, no meu consultório, eu faço o exame da prega vocal pela boca, que é o que eu mais gosto de fazer, o que acontece? Eu começo com a videolaringoscopia, que é o mesmo exame, eu já estou lá, né, com o equipamento, olhando, e eu só lanço a luz da estroboscopia. Então, eu faço uma videolaringo, em seguida uma laringoestroboscopia e começo a piscar e eu consigo ver as outras alterações que eu não consegui ver com a videolaringoscopia. Então, isso é feito. O outro exame também que é feito é o exame pelo nariz. Muitos pacientes perguntam, doutora, eu não consegui fazer pela boca, só consegui fazer pelo nariz, eu senti muita náusea. E qual é a diferença de ser feito pelo nariz? A câmera que a gente coloca no nariz, ela é fininha, parece um espaguete. E ela é fininha, ela entra aqui pelo nariz e ela vai descer. Só que o que acontece? Essa câmera, ela tem uma resolução menor, diferente do telescópio, que eu falei que bota pela boca. É diferente, então a resolução é menor. Então, lesões pequenininhas, quando a gente quer ver algumas coisas, é bem melhor quando você vê com o equipamento na boca. Então, a naso ela vai ser mais reservada para os pacientes que não conseguem fazer. Mas também é importante, porque de alguma maneira vão ser vistas as pregas vocais. Eu gosto no meu consultório de lançar a estroboscopia na naso. Por quê? Porque me dá algumas informações mesmo com a resolução baixa. Mas tudo se completa com a avaliação da voz. Então é muito importante o especialista ele ter essa questão apurada da audição para as lesões das pregas vocais, porque ele consegue já prever aquilo que ele vai ter no exame. Então é comum que quando os pacientes sentam para a gente atender, só pela voz a gente já sabe a alteração da prega vocal e o exame só confirma. Então é importante que o exame que for melhor para você seja feito, tá? Independente se você conseguiu ou não conseguiu, vai ser tratado e depois você pode ir aí para o especialista, procurar aí o que está acontecendo com você, caso não tenha tido muita solução. Então, pessoal, esse do nariz, ele é muito bom para quê também? Quando a gente está com a câmera dentro do nariz, a boca do paciente está fechada. Então, assim, a boca do paciente está aqui, fechadinha, a gente entra pelo nariz. E o que acontece? A gente não está puxando a língua do paciente, como se o exame tivesse sido feito pela boca. Pela boca a gente tem que puxar a língua, pelo nariz não. Então o paciente consegue cantar, o paciente consegue deglutir, consegue falar. Então isso é importante para a gente avaliar a função da prega vocal. Então o exame pelo nariz muitas vezes completa o diagnóstico de um médico laringologista, porque ele quer ver também função, não quer só ver as lesões em si, né, como a fotografia daquilo que está acontecendo. Ele quer ver também funcionante. Então, o exame pelo nariz é muito legal por causa disso, apesar da resolução baixa. Então, pelo nariz também a gente pode mudar a luz e fazer que seja uma nasoestroboscopia. Isso também pode ser feito aí no consultório de um especialista, tá, pessoal? Outra coisa também que a gente sempre pode pedir aí, no caso de avaliação de voz profissional, são alguns exames de sangue, muitas vezes, às vezes a gente pode pedir também exame de função pulmonar. Então, tem alguns exames como tomografias, pra gente ver se aquela lesão, ela tem algum risco ou ela pode ser alguma complicação. A gente às vezes pede também exames de imagem, que são os exames aí, a tomografia, tá bom, pessoal? Pessoal, lembre-se sempre disso. O melhor exame para você é o seu especialista que vai falar, não você. Eu sei que muitas vezes a gente quer só fazer um exame, mas muitas vezes tem pacientes que chegam no meu consultório que eles já fizeram milhões de exames e às vezes eles sentados, a gente pela voz já sabe que ele tem e nem precisou de todos aqueles exames. Então, é importante saber a história da doença, é importante ter experiência e estudo suficiente para cuidar dessas alterações mais difíceis, tá, pessoal? Se você está aí na sua cidade, é longe, em todo o Brasil, muita gente mora tão longe e às vezes não tem esses exames tão apurados, então faça o exame que você tem aí, se você tem rouquidão, tá bom? Por quê? Porque se você tem rouquidão e você precisa do exame, é melhor fazer o que você tem para descartar doenças cancerígenas. Pessoal, vou deixar para vocês aqui agora
os contatos das minhas avaliações aqui no Rio de Janeiro, Otovoice Medical Center, na Barra da Tijuca. Vou deixar meus contatos aqui, eu sempre deixo para vocês, das consultas online e também das presenciais. Todo o Brasil eu costumo atender e eu também vejo exames que são feitos aí em todo o Brasil, tá bom? E tem tido bastante bons resultados. Eu vejo que as consultas online, elas vieram para ajudar muitas pessoas que não têm especialistas aí aonde você tá. Então, é só você acessar aí o WhatsApp, conversar com a Paulinha e vai dar tudo certo. A gente vai se ver e a gente vai ficar acompanhando, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo aí que você conhece, tá? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.